Antônio desceu do avião privado, sentindo o calor úmido de Recife envolver seu corpo como um abraço esquecido. O ar era diferente aqui, mais denso, carregado de memórias e cheiro de terra molhada, misturado ao perfume das flores que cresciam ao redor do pequeno aeroporto. Sua cidade natal. Não voltava ali há mais de uma década. Pisou na pista com passos lentos, quase hesitantes, como se o solo pudesse desmoronar sob seus pés. Ao redor, tudo parecia menor do que lembrava. O terminal modesto, as montanhas ao longe, até mesmo o céu parecia mais próximo. Ou talvez fosse ele que havia se tornado grande demais para aquele lugar. Apesar da vida de luxo e das conquistas, algo o incomodava. Uma sensação persistente que o acompanhava há meses, talvez anos, sussurrando em sua mente durante as madrugadas insones. Talvez fosse a saudade reprimida, enterrada sob camadas de sucesso e ambição. Ou o vazio que nem o dinheiro, nem os negócios, nem os elogios conseguiam preencher. Decidiu tirar férias longe dos holofotes, ignorando os protestos de sua secretária e os olhares confusos de seus sócios. Precisava reencontrar um pedaço de quem ele foi, ou descobrir se aquele pedaço ainda existia. Ao estacionar seu carro alugado na praça central da cidade, Antônio desligou o motor e ficou ali por um momento apenas observando. A praça continuava a mesma. Os mesmos bancos de madeira pintados de verde, as mesmas árvores frondosas oferecendo sombra, os mesmos quiosques coloridos onde vendedores locais ofereciam suas mercadorias. Mas, ao mesmo tempo, tudo parecia diferente através de seus olhos de adulto. Saiu do carro, trancou a porta e caminhou lentamente pela calçada de pedras portuguesas irregulares. O movimento da praça era tranquilo, algumas famílias passeando, idosos conversando nos bancos, crianças correndo entre as árvores. Tão diferente da agitação frenética de São Paulo, onde cada segundo tinha um preço. Foi então que algo chamou sua atenção. Um menino franzino, que aparentava ter cerca de 9 anos, andava entre as mesas dos quiosques com uma caixa de isopor nas mãos. Suas pernas magras se moviam com determinação, parando em cada grupo de pessoas. Usava uma camisa desgastada, com o tecido desbotado nas mangas e sandálias gastas que já haviam visto dias melhores. Mas seu rosto era pura luz, olhos brilhantes, um sorriso que não se deixava abater. Coxinha quentinha, quem quer coxinha? O garoto anunciava com uma voz clara, sem vergonha ou constrangimento. Antônio parou onde estava, observando. Havia algo no jeito do menino que o prendeu ali. Não era pena, não era curiosidade comum. Era algo mais profundo, mais visceral. Algo que ele não conseguia nomear. O garoto se aproximou, e Antônio pôde vê-lo melhor. Cabelos castanhos um pouco compridos, rosto fino, mas expressivo, mãos pequenas segurando a caixa de isopor com cuidado. "Senhor, quer comprar uma coxinha? Tá fresquinha." O menino perguntou com um sorriso genuíno que iluminou ainda mais seu rosto. Antônio olhou para ele, sentindo uma estranha conexão que não fazia sentido. Notou os olhos castanhos atentos, a forma como o menino inclinava levemente a cabeça ao falar, até mesmo a maneira como seus dedos tamborilavam nervosamente na lateral da caixa. Tudo parecia vagamente familiar, mas ele não conseguia identificar o porquê. "Claro", respondeu Antônio, sua voz saindo mais suave do que pretendia. "Quantas você tem aí?" Os olhos do menino se iluminaram. 12, senhor. Mas posso vender só uma, se quiser. Só R$ 5 cada." Havia um orgulho na voz do garoto ao fazer sua oferta, uma dignidade que Antônio reconheceu imediatamente. Não era um pedido por caridade. Era uma transação comercial justa e honesta. Antônio sorriu, genuinamente impressionado com a determinação daquela criança. "Me dá todas e fica com o troco." Estendeu uma nota de R$ 100, observando a reação do menino. Os olhos do garoto se arregalaram, o sorriso crescendo até parecer grande demais para seu rosto pequeno. "Sério? Todas mesmo?" Ele olhou para a nota, depois para Antônio, como se não acreditasse no que estava acontecendo. "Obrigado, senhor. Muito obrigado mesmo." A alegria pura naqueles olhos fez algo apertar no peito de Antônio. "Meu nome é Gustavo", o menino disse, ainda sorrindo enquanto arrumava as coxinhas em um saco plástico. "E o seu?" "Antônio."
Ele hesitou por um instante, observando como Gustavo trabalhava com cuidado, garantindo que todas as coxinhas estivessem bem acomodadas. Você sempre vende aqui? Todo dia, senhor. É para ajudar minha mãe. Gustavo respondeu com simplicidade, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela faz as coxinhas e eu vendo na rua. A gente mora ali perto. O menino apontou para um beco estreito atrás de um conjunto de casas modestas, suas paredes descascadas e telhados remendados. Não havia vergonha em seu gesto, apenas um fato sendo compartilhado. Antônio seguiu o gesto com os olhos, sentindo um aperto no peito. Aquele garoto tão jovem já carregava responsabilidades que muitas crianças de sua idade nem imaginavam, e mesmo assim, havia luz em seus olhos, esperança em seu sorriso. Foi nesse momento, enquanto Gustavo ajeitava a última coxinha no saco, que Antônio notou algo que fez seu mundo parar. Uma marca no pescoço de Gustavo. Um pequeno sinal oval, de tom mais escuro que a pele ao redor, localizado exatamente na lateral direita do pescoço, logo abaixo da orelha. Exatamente idêntico à marca que Antônio tinha desde que nasceu. Exatamente no mesmo lugar. O ar pareceu escapar de seus pulmões. Antônio sentiu suas mãos ficarem frias, seu coração disparar. Não podia ser. Era impossível. Milhares de pessoas tinham marcas de nascença. Era apenas uma coincidência absurda, cruel até. Mas algo dentro dele, algum instinto primitivo, gritava que não era coincidência. Essa marca. Antônio ouviu sua própria voz, distante e trêmula. Essa marca no seu pescoço. É de nascença? Gustavo levou a mão ao pescoço instintivamente, tocando o sinal como se quisesse confirmar que ainda estava ali. Essa? Sim, senhor. Minha mãe diz que eu nasci com ela. Por quê? O senhor tem uma igual. A pergunta era inocente, curiosa, mas atingiu Antônio como um soco no estômago. Nada. Só achei curioso. Antônio balançou a cabeça rapidamente, tentando esconder o turbilhão de emoções que ameaçava explodir. Sua mente disparou em 1000 direções diferentes, fazendo cálculos, buscando memórias, tentando encontrar uma explicação racional para o impossível. Enquanto Gustavo continuava a falar sobre seu dia, sobre como algumas pessoas eram gentis e outras nem tanto, sobre como sua mãe fazia as melhores coxinhas da cidade, Antônio mal conseguia processar as palavras. Sua voz era como um zumbido distante, enquanto pensamentos atropelados dominavam sua mente. 9 anos. O menino tinha cerca de 9 anos, e há 10 anos, Antônio havia passado uma noite em Recife. Uma noite que ele tentara enterrar, esquecer, fingir que nunca acontecera. Uma noite com... Não podia ser. Antônio sentiu um misto de curiosidade e inquietação tomar conta de si. A coincidência era tão absurda, tão estatisticamente improvável, que ele mal conseguia acreditar. Por que aquele menino parecia tão familiar? Por que havia algo no formato de seu rosto, na forma como sorria, que ecoava algo dentro dele? E por que ele sentia um peso inexplicável, quase sufocante, ao olhar para ele? Senhor, o senhor está bem? A voz de Gustavo o trouxe de volta à realidade. Sim, desculpa, eu me distraí. Antônio forçou um sorriso, aceitando o saco com as coxinhas. Seus dedos tremiam levemente. Tudo bem. Então, obrigado mesmo pela compra. O senhor é muito legal. Gustavo deu um último sorriso radiante antes de se virar. Tenho que ir vender mais em outro lugar. Até mais, senhor Antônio. E assim, com a leveza de uma criança que não carrega o peso do mundo em seus ombros, Gustavo saiu correndo pela praça, sua caixa de isopor vazia, balançando em suas mãos. Antônio ficou parado ali, congelado no meio da praça, com um saco de coxinhas nas mãos e um turbilhão no peito. Pessoas passavam ao seu redor, a vida continuava seu fluxo normal, mas ele estava preso naquele momento, naquela revelação impossível. Sua mão subiu involuntariamente ao próprio pescoço, tocando a marca de nascença que sempre estivera ali, que sempre fora apenas uma peculiaridade genética sem importância. Agora, de repente, ela parecia carregar o peso de um segredo que ele nem sabia que existia. Perdido em pensamentos, Antônio caminhou lentamente até um banco próximo e se sentou, ainda segurando o saco de coxinhas.
Algo dentro dele dizia que aquele encontro não era por acaso. Não podia ser. Mas se não era acaso, então o que era? E mais importante, o que ele deveria fazer agora? Olhou na direção por onde Gustavo havia desaparecido, depois para o beco que o menino havia apontado como sua casa. Uma decisão se formava em sua mente, ainda nebulosa, mas cada vez mais clara. Ele precisava saber a verdade. Não importava o quanto doesse, não importava o que descobrisse. Aquele menino, com seu sorriso radiante e sua marca idêntica, merecia respostas. E Antônio, pela primeira vez em uma década, também as queria. O sol de Recife continuava quente sobre sua cabeça, mas Antônio sentia um frio percorrer sua espinha. Sua vida, tão cuidadosamente construída e controlada, estava prestes a desmoronar, ou, finalmente, fazer sentido. E tudo por causa de um menino vendendo coxinhas em uma praça. Antônio não conseguiu tirar Gustavo da cabeça enquanto caminhava pela praça. A coincidência da marca de nascença era impressionante. Ele voltou para o carro, mas seus pensamentos estavam fixos no menino e naquela marca no pescoço que, por algum motivo, parecia um espelho do próprio passado. Será possível? Não, deve ser só uma coincidência, murmurou para si mesmo, tentando encontrar uma explicação racional. Ainda assim, sua curiosidade falou mais alto. Ele decidiu voltar para a praça e esperar que o menino terminasse de vender as coxinhas. Enquanto aguardava, observava Gustavo à distância, impressionado pela determinação e simpatia do garoto com os clientes. Era como se algo no jeito de Gustavo fosse familiar, mas Antônio não sabia ao certo o que. Quando Gustavo se aproximou novamente, com a cesta quase vazia, Antônio o chamou. Gustavo, posso falar com você um pouco? Queria saber mais sobre você e sua família. O menino parecia confuso, mas sorriu. Claro, mas só por um tempinho. Minha mãe está me esperando em casa para jantar. Antônio riu da sinceridade. E você ajuda sua mãe todos os dias? Sim, ela faz as coxinhas e eu vendo. A gente faz o que pode, né? Minha mãe é a melhor do mundo. Ela cuida de tudo sozinha. E seu pai? Antônio perguntou hesitante. Eu não tenho pai. Minha mãe diz que ele foi embora antes de eu nascer. Essas palavras foram como um golpe para Antônio. Ele sentiu um nó na garganta, mas se esforçou para não demonstrar. Entendo. E vocês sempre moraram aqui em Recife? Sim, desde que eu me lembro. A gente não tem muito, mas minha mãe é muito trabalhadora. Eu quero crescer logo para ajudar mais ela. A determinação do menino aqueceu o coração de Antônio. Mas a coincidência da marca e a ausência do pai na história de Gustavo só aumentavam a inquietação dentro dele. Antônio viu Gustavo retornar alguns minutos depois, sua caixa de isopor ainda nas mãos. O menino passou pela praça novamente, dessa vez procurando novos clientes. Antes que pudesse pensar melhor, Antônio se levantou do banco e o chamou. Gustavo! O menino se virou, surpreso de vê-lo ainda ali. Senhor Antônio. Ainda está aqui? Gustavo! Antônio começou sentindo a garganta seca. As palavras pareciam pesar na língua. Sua mãe está em casa agora? Não conseguia conter a curiosidade que o consumia. Precisava de respostas, mesmo sem saber ao certo quais perguntas deveria fazer. Gustavo piscou, inclinando a cabeça com expressão confusa. Tá sim. Por quê? Então seus olhos se iluminaram com uma suposição. O senhor quer comprar coxinhas direto com ela? O garoto riu, achando graça da situação como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Alguém tão bem vestido, querendo fazer negócio diretamente com sua mãe. Antônio sorriu, mas por dentro estava tenso. Cada músculo de seu corpo parecia esticado até o limite, seu coração batendo num ritmo irregular. Algo assim. Hesitou por um segundo, consciente de que o que estava prestes a pedir atravessava linhas que talvez não devesse cruzar. Mas a necessidade de saber era maior que qualquer cautela. Será que você pode me levar até lá? Gustavo ficou pensativo por um momento, sua expressão tornando-se mais séria enquanto avaliava o pedido. Antônio quase podia ver as engrenagens girando na cabeça do menino. Ele estava medindo se podia confiar naquele estranho bem vestido, por mais gentil que tivesse sido. Finalmente o garoto assentiu. Tá bom, mas é só uma visita rápida, tá? Minha mãe não gosta de receber gente sem avisar. Havia uma nota protetora em sua voz, uma maturidade que não deveria pertencer a uma criança de 9 anos.
Só uma visita rápida, Antônio prometeu, tentando manter a voz firme. Gustavo acenou para que ele o seguisse, e ambos começaram a caminhar pela praça. Antônio acompanhou o menino em direção ao beco estreito que ele tinha mencionado antes. Seus passos automáticos enquanto sua mente disparava. Cada passo parecia carregar uma nova carga de ansiedade. O beco era úmido, estreito, com paredes descascadas de ambos os lados. Roupas estendidas em varais atravessavam de uma janela à outra, criando um teto improvisado de tecidos coloridos. O cheiro era uma mistura de comida sendo preparada, sabão em pó e umidade. Antônio observava tudo com olhos atentos. As crianças brincando descalças na rua, as portas abertas revelando interiores modestos, os sons de conversas e risadas ecoando pelas paredes estreitas. Era um mundo completamente diferente do seu, e ainda assim, algo nele parecia estranhamente familiar. Gustavo caminhava à frente, cumprimentando vizinhos com acenos e sorrisos, claramente conhecido e querido por todos. "É ali, senhor", ele disse, apontando para uma casa pequena de porta azul desbotada. Antônio sabia que estava à beira de uma descoberta que poderia mudar tudo. Sentia isso nos ossos, no peso que carregava no peito, na forma como suas mãos tremiam levemente. Mas não fazia ideia de como lidar com isso, de como abordar o que poderia estar prestes a descobrir. Antônio sentia o coração bater mais rápido a cada passo que dava atrás de Gustavo. O beco estreito parecia ainda menor conforme ele se aproximava de uma pequena casa de tijolos aparentes, com pintura desbotada. Na porta, uma cortina fina de renda balançava suavemente com o vento quente. Era uma casa simples, mas acolhedora, com vasos de flores dispostos de forma modesta no parapeito das janelas. "Chegamos!" Gustavo anunciou alegre, enquanto empurrava a porta de madeira que rangeu suavemente. "Mãe, tô em casa e trouxe um cliente para você." Antônio parou à entrada, sentindo as palmas das mãos suarem. Ele observava o interior da casa, com móveis antigos e bem cuidados enquanto aguardava. E então ela apareceu. Isabel surgiu na porta que levava à cozinha, enxugando as mãos em um pano de prato. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque simples, e seu rosto carregava a expressão de uma mulher que enfrenta a vida com coragem e determinação. Mas ao cruzar o olhar com Antônio, o pano de prato caiu de suas mãos. Antônio também ficou estático. Por um momento, parecia que o mundo ao redor havia parado. Ele a reconheceu imediatamente, mesmo após tantos anos. Os olhos de Isabel, castanhos e profundos, estavam arregalados, e sua respiração ficou presa na garganta. "Antônio!" ela murmurou como se não acreditasse no que via. Antônio sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Isabel." Sua voz saiu baixa, quase rouca. "É você?" Gustavo olhou de um para o outro confuso. "Vocês já se conhecem?" Isabel piscou rapidamente, tentando se recompor. "Gustavo, querido, por que você trouxe ele aqui?" Ela se agachou para ficar na altura do menino, segurando seus ombros com mãos trêmulas. "Ele quis conhecer você, mãe. Ele comprou todas as coxinhas." "Não é legal?" Antônio deu um passo à frente, ainda em choque. "Isabel, eu não esperava te encontrar aqui." Ela se levantou lentamente, tentando esconder a turbulência dentro de si. "Eu também não esperava. O que você está fazendo aqui, Antônio?" "É uma longa história," ele respondeu, desviando o olhar por um instante antes de voltar a encará-la. "Mas, Isabel, eu preciso falar com você. Em particular." Isabel lançou um olhar rápido para Gustavo, claramente nervosa. "Gustavo, por que você não vai tomar um banho enquanto eu converso com o cliente?" "Tá bom, mãe." O garoto deu de ombros e correu para o fundo da casa, deixando os dois sozinhos. Assim que Gustavo saiu de vista, Antônio soltou a pergunta que o atormentava. Gustavo, é meu filho, não é?" Isabel apertou o pano de prato contra o peito, como se tentasse se proteger da intensidade daquela pergunta. Seus olhos brilharam com lágrimas contidas, mas ela manteve a postura firme. "Antônio, não é tão simples assim." "Simples." Ele deu um passo à frente, a voz carregada de incredulidade e emoção. "Isabel, ele tem a mesma marca de nascença que eu." "No mesmo lugar?" "Como isso pode ser uma coincidência?" Isabel desviou o olhar, como se procurasse as palavras certas. Eu não queria atrapalhar sua vida, Antônio. Você estava tão focado em seus sonhos, na sua carreira.
Eu não queria que você pensasse que eu estava tentando te prender de alguma forma. Prender? Ele balançou a cabeça, tentando processar o que ouvia. Isabel, estamos falando de um filho. Você achou que eu não tinha o direito de saber? Ela suspirou profundamente, as lágrimas agora escapando de seus olhos. Eu achei que estava fazendo o melhor. Eu sabia que você seria bem-sucedido, que sua vida mudaria completamente. E eu não queria ser um obstáculo. Antônio passou as mãos pelos cabelos, frustrado. Você não entende. Esses anos, eu poderia ter estado aqui, poderia ter ajudado vocês. Eu perdi tanto tempo, Isabel. E agora eu nem sei como começar. Isabel finalmente olhou para ele com um misto de arrependimento e firmeza. Antônio, você acha que foi fácil para mim? Criar Gustavo sozinha, olhando para ele todos os dias e vendo... Eu fiz o que achei que era certo. O silêncio que se seguiu foi pesado, interrompido apenas pelos sons distantes de crianças brincando na rua. Antônio sentia que havia tantas palavras não ditas entre eles, tantas coisas que precisavam ser explicadas. Mas naquele momento, ele só conseguia pensar no menino. Eu quero conhecer meu filho, Isabel. Quero fazer parte da vida dele. Não importa o que aconteceu no passado, eu não vou fugir. Disso, Isabel observou Antônio por um longo momento, como se tentasse medir a sinceridade em suas palavras. Finalmente, ela assentiu lentamente. Tudo bem, Antônio. Mas vá com calma. Gustavo não sabe de nada. Antônio respirou fundo, aliviado, e ao mesmo tempo ansioso pelo que viria a seguir. Ele sabia que a jornada para conquistar o filho estava apenas começando. Antônio permaneceu na sala, observando Isabel enquanto ela colocava água para ferver na cozinha. O ambiente parecia mais calmo, mas a tensão entre eles ainda era grande. Ele olhou ao redor, absorvendo os detalhes da casa onde seu filho havia crescido. Era modesta, mas cheia de vida. Fotografias de Gustavo emolduravam as paredes, e desenhos feitos com lápis de cor estavam presos na geladeira com ímãs coloridos. Pouco depois, Gustavo apareceu novamente, com o cabelo ainda úmido e um sorriso radiante no rosto. Ele correu até a sala, sentando-se ao lado de Antônio no sofá. Então você vai comprar mais coxinhas, moço? Minha mãe faz as melhores da cidade. Antônio riu, tentando esconder a avalanche de emoções que sentia. Acho que já comprei o suficiente por hoje, mas posso confirmar que são mesmo as melhores. Isabel voltou à sala com uma bandeja contendo 3 xícaras de café fumegante. Ela se sentou na poltrona próxima, mantendo uma distância cautelosa de Antônio. Gustavo já contou para o moço sobre os seus planos de abrir uma barraca na feira? Ela perguntou tentando soar casual, embora sua voz ainda carregasse certa hesitação. Ah, é verdade, Gustavo exclamou, olhando animado para Antônio. Eu tô juntando dinheiro para comprar um carrinho e vender coxinhas na feira. Quero ajudar minha mãe a ganhar mais dinheiro. Antônio sentiu um aperto no peito ao ouvir aquilo. A maturidade do garoto era impressionante, mas ele não conseguia evitar imaginar como teria sido a vida de Gustavo se ele soubesse desde o início que tinha um pai disposto a ajudá-lo. É uma ideia incrível, Gustavo. Você tem muito espírito empreendedor, Antônio disse sorrindo. Mas você não devia estar na escola agora? Gustavo desviou o olhar envergonhado enquanto brincava com as mãos. Eu tô. Quer dizer, quase sempre, mas às vezes eu saio mais cedo para ajudar minha mãe. Antônio trocou um olhar preocupado com Isabel, que suspirou profundamente. Ele gosta de ajudar, Antônio. É um menino bom, ela disse, tentando defender o filho. Mas eu sei que ele deveria estar focado nos estudos. Acontece que nem sempre é fácil manter tudo em ordem sozinha. Antônio encarou Isabel, vendo a exaustão em seus olhos. Ele sabia que havia chegado o momento de se posicionar. Gustavo, ele começou com a voz firme mas gentil. Você sabia que temos algo muito especial em comum? O menino olhou para ele curioso. O quê? Antônio levantou a gola da camisa, revelando a marca de nascença no lado esquerdo do pescoço. Essa aqui. Gustavo arregalou os olhos, levando a mão instintivamente ao próprio pescoço, onde tinha uma marca idêntica. É igual à minha? Isabel engoliu em seco, sentindo o coração acelerar. Ela sabia que a conversa estava prestes a dar um salto decisivo. E sabe o que isso significa? Antônio continuou, abaixando a voz como se fosse compartilhar um grande segredo. O quê?
Gustavo perguntou, quase sussurrando. Significa que nós temos uma conexão muito especial, mais do que você imagina. Antônio olhou rapidamente para Isabel, buscando aprovação, mas ela parecia congelada, incapaz de intervir. Gustavo Antônio disse, abaixando-se para ficar na mesma altura do garoto. Eu sou seu pai. O silêncio tomou conta da sala. Gustavo piscou algumas vezes, parecendo tentar processar o que acabara de ouvir. Meu pai, ele repetiu com a voz trêmula. Sim, Antônio respondeu colocando a mão no ombro do menino. Eu não sabia disso até hoje, mas agora que sei, quero estar presente na sua vida. Quero ser o pai que você merece. Gustavo olhou para a mãe como se buscasse confirmação. Isabel enxugou uma lágrima teimosa que escorria por sua bochecha e assentiu, sem conseguir dizer nada. Por que você nunca me disse? Gustavo perguntou, olhando diretamente para ela com os olhos marejados. Isabel hesitou, mas finalmente encontrou forças para falar. Eu fiz o que achei melhor na época, meu amor. Eu tinha medo de que ele não quisesse você ou que achasse que eu estava tentando interferir nos sonhos dele. Mas eu sempre quis ter um pai. Gustavo murmurou, sua voz frágil como a de uma criança que não sabia se ria ou chorava. Antônio puxou o menino para um abraço apertado, sentindo as pequenas mãos dele agarrarem sua camisa com força. Eu tô aqui agora, filho, e não vou a lugar nenhum, prometo. Isabel assistia à cena com um misto de alívio e dor. A culpa por ter escondido a verdade pesava em seu coração, mas ao mesmo tempo ela sentia que finalmente um capítulo importante estava sendo escrito na vida deles. Quando o abraço se desfez, Antônio se levantou e encarou Isabel. A gente precisa conversar. Eu quero entender tudo o que aconteceu e como posso ajudar daqui para frente. Isabel respirou fundo, sabendo que teria que abrir o coração para esclarecer as escolhas que fez. Tá certo. Vamos conversar. Antônio olhou para Gustavo, que ainda parecia um pouco atordoado. Mas antes, que tal você ir brincar um pouco? Acho que sua mãe e eu precisamos acertar algumas coisas de adultos. O menino assentiu devagar e saiu para o quintal, deixando os dois sozinhos. Eu não sabia que você voltaria, Antônio. Isabel começou, quebrando o silêncio. Eu nunca pensei que nos reencontraríamos assim. E eu nunca imaginei que tinha um filho. Você não fazia ideia de como isso poderia ter mudado tudo para mim, Isabel. Ele respondeu, sem esconder a mágoa. Isabel segurou as mãos, trêmula, tentando manter a calma. Eu sabia que você tinha grandes planos, Antônio. Você falou disso o tempo todo quando nos conhecemos. Eu só não queria ser um obstáculo. Antônio balançou a cabeça, tentando absorver as palavras dela. Eu ainda não sei como me sentir sobre tudo isso, mas uma coisa eu sei. Eu vou fazer parte da vida do Gustavo. Disso eu não abro mão. Isabel o encarou, vendo a determinação em seus olhos. Talvez, pensou ela, fosse exatamente disso que Gustavo precisava. Antônio permaneceu sentado no sofá, enquanto Isabel começava a contar sua versão dos acontecimentos. Seus olhos pareciam viajar para um passado distante, enquanto sua voz saía hesitante. Foi uma época complicada, Antônio. Ela começou, segurando firmemente a borda da xícara de café. Você chegou aqui na cidade, 10 anos atrás, para visitar seus pais. Eu lembro como se fosse ontem. Você era encantador, cheio de planos e sonhos. Falava sobre como iria construir sua empresa e mudar de vida. Antônio olhava para ela, atento, e foi isso que aconteceu. Mas continua. Quero entender como tudo isso levou até aqui. Ela respirou fundo antes de continuar. A gente se conheceu naquela festa que seus pais deram. Eu estava ajudando na cozinha, trabalhando como garçonete. Você me chamou para conversar quando me viu no quintal. E bem, nós acabamos nos aproximando muito rápido. Parecia que éramos de mundos completamente diferentes, mas você me tratou como se eu fosse alguém importante. Antônio assentiu, lembrando vagamente daquela época. A cidade natal sempre foi um lugar onde ele se sentia em casa, mas ele mal tinha parado para pensar nas pessoas que havia conhecido ali. Nos encontramos algumas vezes depois disso. Isabel continuou, a voz ficando mais firme. Foi intenso, mas muito rápido. Você era atencioso, me fazia rir, e eu acho que me apaixonei. Mas eu sabia que você não estava aqui para ficar. Que você me deixou claro que seus sonhos estavam em outro lugar. Antônio inclinou-se para a frente, intrigado. E então você descobriu que estava grávida? Ela assentiu lentamente, os olhos se enchendo de lágrimas. Sim, mas naquela altura você já tinha ido embora.
Eu pensei em te procurar, mas... Antônio, você tinha tanta coisa para conquistar. Eu não queria que você se sentisse preso, como se tivesse que abrir mão dos seus sonhos por causa de uma responsabilidade que não planejou. Antônio franziu o senho, a mágoa evidente em seu rosto. E você achou que esconder isso de mim era a melhor decisão? Isabel enxugou os olhos com a palma da mão. Eu não sabia o que fazer. Eu não tinha ninguém para me aconselhar. Achei que seria mais fácil assim, para você e para mim. Ele respirou fundo, tentando conter a frustração. Mas você entende o que isso significa para mim agora? Eu perdi 10 anos da vida do meu filho. 10 anos, Isabel. Eu poderia ter estado aqui e ajudado você, visto ele crescer. Ela abaixou o olhar, a culpa evidente. Eu sei. E não passa um dia sem que eu me arrependa de ter tomado essa decisão. Mas naquela época, eu só queria proteger você. E proteger o Gustavo também. Antônio balançou a cabeça, passando a mão pelos cabelos. Ele olhou para a porta do quintal, onde Gustavo brincava distraidamente com uma bola. Ele é incrível. Forte e determinado, cheio de energia. Mas ele também carrega uma maturidade que não deveria ter para a idade dele. Ele passou por coisas que talvez pudesse ter evitado, Isabel. Ela assentiu, reconhecendo a verdade nas palavras dele. Eu fiz o melhor que pude. Trabalhei duro para garantir que ele tivesse tudo o que precisava. Mas você está certo. Não foi fácil. Antônio se recostou no sofá pensativo. Por mais que estivesse magoado, ele também conseguia enxergar a verdade por trás das palavras de Isabel. Ela havia feito escolhas difíceis, e embora ele discordasse, ele sabia que agora era o momento de seguir em frente pelo bem de Gustavo. Eu não vou culpar você pelo passado, ele disse finalmente, mas quero fazer parte do futuro dele. Quero compensar o tempo perdido. Isabel o encarou surpresa pela mudança no tom dele. Você realmente quer isso? Porque, Antônio, o Gustavo, ele precisa de estabilidade. Ele precisa de alguém que esteja disposto a ficar. Antônio olhou para ela com firmeza. Eu quero isso, Isabel. Não só por ele, mas por mim também. Eu preciso me reconectar com o que realmente importa. E agora que sei que ele é meu filho, não vou desistir. Os dois permaneceram em silêncio por um momento, deixando as palavras assentarem. Do quintal, o som das risadas de Gustavo ecoava, trazendo uma breve sensação de leveza para o ambiente. E quanto a nós? Isabel perguntou de repente, sua voz quase inaudível. Você ainda guarda algo daquela época, Antônio? Ou isso tudo é só sobre o Gustavo agora? A pergunta pegou Antônio de surpresa. Ele desviou o olhar, confuso com seus próprios sentimentos. Quando chegou à cidade, ele jamais imaginou que iria se deparar com algo tão significativo, muito menos com alguém como Isabel, que parecia reviver memórias que ele não sabia que ainda guardava. Eu não sei, Isabel, ele admitiu. Tudo isso é muito novo para mim. Mas uma coisa é certa, eu nunca esqueci o que a gente viveu. E agora que estamos aqui, talvez seja a hora de descobrir o que mais pode existir. Os olhos de Isabel brilharam com uma mistura de esperança e incerteza. Ela sabia que aquele era apenas o começo de um longo caminho para eles. Mas, pela primeira vez em anos, ela sentiu que não estava mais sozinha. Após a conversa tensa, o ambiente parecia mais leve, mas ainda carregado de emoções não ditas. Antônio e Isabel ficaram em silêncio por alguns minutos, escutando as risadas de Gustavo que brincava lá fora. Antônio observava o menino, sentindo um misto de arrependimento e um carinho crescente, quase como se a conexão entre pai e filho já começasse a se formar. Isabel levantou-se, enxugando as lágrimas, e foi até a cozinha. Vou preparar algo para vocês comerem. Gustavo vai ficar eufórico quando souber que você vai jantar aqui. Antônio sorriu levemente, ainda processando tudo. Gustavo entrou pela porta, trazendo consigo uma explosão de energia. Mãe, a bola caiu no quintal do vizinho. Posso ir lá pegar? Isabel sorriu. Claro, só pede com educação, tá bom? Gustavo assentiu e correu para a porta novamente, mas parou ao ver Antônio ainda sentado no sofá. Ele virou-se para um milionário curioso. Você vai jantar com a gente. Antônio sorriu, tentando esconder o nervosismo. Se a sua mãe permitir, eu adoraria. Gustavo deu um sorriso, como se aquilo fosse algo totalmente comum, e saiu correndo novamente. Antônio riu da simplicidade do menino, mas por dentro sentia um nó no estômago.
Como seria possível se aproximar dele e conquistar seu coração? Mais tarde, enquanto Isabel preparava a mesa, Antônio se ofereceu para ajudá-la. Ele pegou os pratos e talheres tentando ser útil. Enquanto colocava as coisas na mesa, ele olhou para Isabel e quebrou o silêncio. Eu me lembro daquela última noite antes de eu ir embora. Ele disse a voz baixa. Você estava tão quieta. Agora faz sentido. Você já sabia? Isabel parou de mexer na panela e olhou para ele surpresa. Sim, eu tinha acabado de descobrir. Pensei em te contar, mas não consegui. Antônio assentiu, processando a informação. Você devia ter me contado, Isabel. Mas eu entendo, de certa forma. Ela suspirou. Eu estava com medo. Você estava tão focado nos seus sonhos, tão determinado a sair daqui e conquistar o mundo. Não queria que você olhasse para mim como um obstáculo. Antônio cruzou os braços, encarando-a com uma mistura de tristeza e compreensão. Você não teria sido um obstáculo, mas eu entendo por que você pensou assim. Só queria que as coisas tivessem sido diferentes. Isabel desviou o olhar, mexendo na comida para evitar o contato visual. Eu também, Antônio. Mas agora estamos aqui. E se você está realmente disposto a ser parte da vida do Gustavo, talvez possamos fazer isso dar certo. Antônio sorriu levemente. Eu vou fazer dar certo. Quando Gustavo voltou para dentro de casa, com as mãos sujas de poeira da bola resgatada, Isabel o chamou para jantar. O menino sentou-se à mesa com entusiasmo, sem perceber o clima tenso entre os dois adultos. Antônio observava cada movimento do garoto, notando pequenos detalhes que o faziam lembrar de si mesmo na infância. Você gosta de coxinha, Gustavo? Antônio perguntou, tentando puxar conversa. É claro, o menino respondeu, os olhos brilhando. São as melhores do mundo. Antônio riu, lembrando-se do momento em que encontrou o menino pela primeira vez. Isabel sorriu um pouco tímida. Gustavo tem me ajudado muito. Ele tem um jeito especial de cativar as pessoas. E você tem talento para isso. Antônio acrescentou, olhando diretamente para o menino. Sabe, quando eu tinha a sua idade, eu também ajudava meus pais. Não com coxinhas, mas com outras coisas. Eu aprendi muito com isso. Gustavo o encarou com curiosidade. Sério, você parece mais como alguém que nunca precisou trabalhar quando era criança. Antônio riu, sentindo o comentário sincero do menino como um pequeno golpe. Ah, mas não foi sempre assim. Eu comecei do zero, sabia? E foi por isso que consegui chegar onde estou hoje. Gustavo parecia intrigado, mas não disse mais nada. Antônio percebeu que ganhar a confiança do menino seria um desafio, mas ele estava pronto para enfrentá-lo. Ao final do jantar, enquanto Gustavo corria para o quintal para brincar novamente, Antônio e Isabel trocaram olhares. Eles sabiam que aquele era apenas o começo de uma jornada que mudaria a vida de todos. Depois do jantar, Antônio se ofereceu para ajudar Isabel a arrumar a cozinha. Gustavo, cansado, foi para o quarto brincar com alguns carrinhos que estavam sobre a cama, enquanto o clima entre Antônio e Isabel oscilava entre a tensão e a tentativa de manter a cordialidade. Enquanto lavava os pratos, Antônio olhou para Isabel, que secava os copos com um ar distante. Ele quebrou o silêncio com um tom hesitante. Ele está lidando bem com tudo isso, não é? Antônio perguntou, referindo-se a Gustavo. Isabel deu um meio sorriso. Até melhor do que eu imaginava. Gustavo sempre foi curioso, mas também muito inteligente. Ele entende as coisas de uma forma que me surpreende. Às vezes parece até mais maduro do que nós dois. Antônio riu baixinho, mas logo o riso sumiu. Ele enxugou as mãos e se apoiou no balcão encarando-a. Isabel, eu preciso perguntar uma coisa. E espero que você me diga a verdade. Ela parou o que estava fazendo, sentindo o peso das palavras dele. Pode perguntar. Antônio respirou fundo, os olhos escuros mergulhados nos dela, como se buscassem uma verdade que temia ouvir. Você tem alguém, Isabel? Algum companheiro? A voz saiu baixa, quase um sussurro, carregada de uma vulnerabilidade que ela não esperava. Isabel baixou o olhar por um instante, um leve rubor tingindo suas bochechas, antes de erguer o rosto novamente, com um sorriso tímido. Não, Antônio. Não há ninguém. O coração dele deu um salto e um calor inesperado percorreu seu peito. Ela ainda era linda como antes, talvez até mais, e o fato de saber que ela estava sozinha reacendeu uma esperança que ele nem sabia que ainda existia. Ele segurou o impulso de sorrir abertamente, mas a chama de algo antigo e familiar
começava a iluminar o espaço entre eles. Mais tarde, enquanto Antônio se preparava para ir embora, Gustavo apareceu na sala segurando um dos carrinhos nas mãos. Ele parecia hesitante, mas logo perguntou: "Você vai voltar amanhã, né?" Antônio sorriu, sentindo o coração aquecer com a pergunta. "Claro que vou, filho." Os olhos de Gustavo brilharam de felicidade, e ele correu para abraçá-lo. Antônio sentiu o pequeno corpo do filho contra o seu, e foi nesse momento que ele percebeu que, por mais difícil que fosse, ele estava onde deveria estar. Isabel observava a cena de longe, com um sorriso discreto, mas seu olhar também carregava incerteza. Apesar de Antônio estar presente agora, ela não podia evitar o medo de que ele pudesse ir embora, deixando Gustavo com o coração partido. "Boa noite, Gustavo," Antônio disse, passando a mão pelo cabelo do menino. "Amanhã eu venho cedo e podemos passar mais tempo juntos. Talvez até fazer algo divertido. Pode trazer um daqueles carros grandes que você dirige?" Gustavo perguntou com empolgação. "Eu quero ver de perto." Antônio riu. "Vamos ver o que podemos fazer. Agora vá dormir, tá bom?" Gustavo assentiu e correu para o quarto, deixando Antônio e Isabel sozinhos novamente. Antes de sair, ele olhou para Isabel com um olhar que misturava culpa e determinação. "Eu vou fazer isso dar certo, Isabel. Não só com Gustavo, mas com você também, se você deixar." Isabel o encarou surpresa com a sinceridade em sua voz, mas antes que pudesse responder, Antônio já havia dado um passo para trás e seguido em direção à porta. Ela sabia que os próximos dias seriam desafiadores, mas no fundo também sabia que aquele era o início de algo novo, algo que poderia mudar suas vidas para sempre. O dia seguinte amanheceu nublado, com nuvens pesadas sobre Recife, mas, de alguma forma, Antônio se sentia leve. A manhã foi tranquila, e ele estava animado para passar mais tempo com Gustavo. A cada passo que dava, ele sentia como se estivesse recuperando algo que nunca soube que havia perdido. Ele sabia que seu relacionamento com Isabel ainda estava frágil, mas a presença de Gustavo parecia ser a chave para tudo começar a se encaixar. Quando Antônio chegou à casa de Isabel, a porta estava entreaberta, como se ela já estivesse o esperando. Ele a chamou, mas antes que pudesse esperar pela resposta, Gustavo apareceu na porta com um sorriso largo. "Você trouxe o carro grande, né?" O menino perguntou, pulando ao redor de Antônio com entusiasmo. Antônio se agachou na frente de Gustavo, sorrindo com a empolgação do garoto. "Claro que trouxe, e a gente vai dar uma volta por aí. Mas antes, que tal uma coisa que você nunca fez?" Gustavo olhou para ele com curiosidade. "O quê?" "Vamos ao parque, você e eu no meu carro, e vamos passar a tarde jogando bola, correndo, o que você quiser." Gustavo ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando o que Antônio acabara de dizer. Ele estava visivelmente emocionado, mas logo deu um pequeno salto e disse: "Eu adoro o parque. Vamos?" Antônio riu com a animação do menino e juntos saíram para o carro. No caminho até o parque, Antônio se sentia mais confiante, como se finalmente estivesse começando a entender o que significava ser pai. Ele sabia que não podia mudar os anos que ficaram para trás, mas agora ele tinha a chance de construir algo novo com Gustavo. Enquanto eles jogavam bola no parque, Antônio notou que, à medida que passava mais tempo com o menino, seus sentimentos por Isabel também estavam mudando. O que começou como uma tentativa de resgatar o tempo perdido com seu filho, logo se transformou em uma redescoberta do que havia sido perdido entre eles dois, no passado. À tarde, depois de um jogo cansativo, eles sentaram na grama, recuperando o fôlego. Gustavo se deitou no colo de Antônio, olhando para o céu nublado. "Você é bem legal, sabia?" Gustavo disse, olhando para o pai. "Eu gostei de passar o dia com você." Antônio acariciou o cabelo de Gustavo, sentindo o peso de cada palavra do menino. Ele sempre soube que queria ser um bom pai, mas naquele momento foi quando ele realmente sentiu o peso de ser pai e os desafios que viriam com isso. O que antes parecia uma tarefa simples estava se tornando algo profundo e complexo. "Eu também gostei muito, filho, e vou tentar estar sempre por perto, não importa o que aconteça." Enquanto Antônio falava, Isabel chegou ao parque, vindo na direção deles com um sorriso tímido. Ela parou a uma certa distância, observando a cena com um olhar preocupado, mas também cheio de esperança.
Ela viu o carinho entre Antônio e Gustavo, e isso a fez refletir sobre como as coisas haviam mudado desde que ele chegou à cidade. Havia algo mais ali, algo que ela não sabia se poderia controlar, mas que também não queria perder. Oi, Isabel, Antônio disse, se levantando e indo ao encontro dela. O Gustavo se divertiu muito hoje. Isabel sorriu com um sorriso mais genuíno dessa vez. Eu vi. Ele estava radiante. Antônio sentiu uma conexão com ela naquele momento, algo que ainda não sabia definir. O silêncio no carro era denso, preenchido apenas pelo som discreto do motor e pela respiração contida de ambos. Isabel mantinha os olhos fixos na estrada, as mãos firmes no volante, enquanto Antônio observava a paisagem pela janela, ou fingia observar, pois sua mente estava a quilômetros dali, presa em lembranças que ele havia tentado enterrar por uma década. Quando finalmente chegaram em casa, a tensão que os acompanhou durante toda a viagem se intensificou. Antônio foi direto para a sala, seus passos pesados ecoando no corredor vazio. Sentou-se no sofá com movimentos mecânicos, as mãos entrelaçadas sobre os joelhos, os nós dos dedos brancos pela pressão. Isabel parou na entrada da sala por um instante, como se avaliasse se deveria entrar ou não, antes de finalmente se sentar na poltrona à sua frente. Não ao seu lado, notou Antônio com um aperto no peito. A distância física entre eles parecia amplificar a distância emocional que os separava há tanto tempo. Ele tem seus olhos, disse Isabel de repente, quebrando o silêncio. Sua voz estava rouca, carregada de emoções não ditas. Antônio levantou o olhar, encontrando os olhos de Isabel pela primeira vez desde que haviam entrado em casa. Tem seu sorriso, respondeu ele, a voz quase um sussurro. Aquele sorriso que você tinha quando... Ele não terminou a frase, mas não precisava. Ambos sabiam exatamente de que sorriso ele falava. Aquele sorriso radiante, cheio de vida e promessas, que Isabel exibia 10 anos atrás, quando o mundo ainda parecia um lugar repleto de possibilidades infinitas. A lembrança daquela noite, daquele encontro que mudou tudo, voltou com força devastadora. Antônio podia sentir novamente o perfume dela, ouvir o som da risada que o fazia esquecer por algumas horas todos os seus problemas. Naquela época, ele estava perdido, afogando-se em um casamento que já nascera morto, em escolhas que o sufocavam. E Isabel? Isabel era luz pura, liberdade, a promessa de que a vida podia ser diferente. Mas ele não escolheu a liberdade. Escolheu a segurança, a previsibilidade, o caminho que todos esperavam dele. E ao fazer essa escolha, deixou para trás não apenas Isabel, mas uma parte de si mesmo, e sem saber, um filho. Eu pensei em você, confessou Isabel, suas mãos tremendo levemente, enquanto as entrelaçava no colo, durante todos esses anos. Pensei em procurá-lo 1000 vezes, em contar sobre Gustavo, em ver se ainda havia algo. Por que não procurou? A pergunta saiu mais brusca do que Antônio pretendia, carregada de dor e arrependimento. Isabel desviou o olhar, fixando-o em um ponto indefinido na parede. Porque você fez sua escolha. Porque eu não queria ser a mulher que destruiu uma família. E por quê? Ela hesitou. Porque eu tinha medo de que você não quisesse saber, de que me rejeitasse novamente. A palavra novamente pairou no ar como uma acusação silenciosa. E Antônio sentiu o peso dela esmagar seu peito. Ele havia rejeitado Isabel, isso era verdade. Não com palavras cruéis ou ações deliberadas, mas com sua ausência, seu silêncio, sua escolha de voltar para uma vida que nunca lhe coube direito. Eu sabia o que sentia por você. Sabia que aquela noite não havia sido apenas um momento. Mas eu tinha medo. Medo de decepcionar minha família, medo de assumir o que realmente queria, medo de ser feliz quando isso significava magoar outras pessoas. E agora? Perguntou Isabel, finalmente voltando o olhar para ele. Seus olhos brilhavam não de esperança, mas de uma cautela dolorosa. Agora que sabe de Gustavo, o que vai fazer? Era a pergunta que Antônio vinha fazendo a si mesmo desde o momento em que viu o menino pela primeira vez. Gustavo, com seus olhos questionadores e sua postura defensiva. Gustavo, que cresceu sem pai, sem explicações, carregando o peso de uma ausência que nem mesmo sabia como justificar. Quero conhecê-lo, respondeu Antônio com convicção. Quero estar presente, ser parte da vida dele. Sei que não posso recuperar os anos que perdi,
mas posso tentar estar nos próximos. Quero que ele saiba que não o abandonei por escolha, que se eu soubesse... Algo mudou no olhar de Isabel. A dureza deu lugar a uma vulnerabilidade que ela raramente permitia que transparecesse. Antônio, isso não é só sobre você. Gustavo cresceu achando que o pai simplesmente foi embora. Como você acha que ele vai reagir a tudo isso? Eu sei que não será fácil, disse Antônio, inclinando-se para a frente, mas preciso tentar. Ele merece ter essa escolha e eu preciso tentar consertar o que foi quebrado. O silêncio que se seguiu era diferente do anterior. Não era pesado ou sufocante, mas contemplativo, cheio de possibilidades não ditas. Ambos sabiam que o caminho à frente seria difícil, repleto de obstáculos e momentos de dúvida. A confiança não se reconstrói da noite para o dia, e as feridas do passado deixam cicatrizes que nunca desaparecem completamente. Mas naquele momento, sentados um diante do outro na sala silenciosa, algo começou a se deslocar. Não era perdão, isso levaria tempo. Era algo mais sutil, mais frágil. Era a esperança. Antônio olhou para Isabel e viu não apenas a mulher que amara brevemente 10 anos atrás, mas a mãe de seu filho, a guerreira que criou Gustavo sozinha, a mulher que merecia muito mais do que ele lhe dera. E se perguntou se seria capaz de se tornar o homem que ela e Gustavo mereciam. Isabel olhou para Antônio e viu não o fantasma de seu passado, mas um homem tentando se recompor, alguém que finalmente parecia disposto a assumir responsabilidade. E se perguntou se seria capaz de abrir seu coração novamente, de arriscar a dor, pela possibilidade de algo real. Nenhum dos dois tinha respostas. Mas pela primeira vez em muito tempo, ambos estavam dispostos a fazer as perguntas. Vamos devagar, disse Isabel finalmente, estendendo a mão. Antônio olhou para a mão estendida, como se fosse o presente mais precioso que já recebera. Lentamente estendeu a sua própria mão e a segurou, não com a paixão desesperada de 10 anos atrás, mas com algo mais profundo, respeito, gratidão e a promessa silenciosa de que, desta vez, ele não fugiria. Devagar, concordou ele, e enquanto suas mãos se tocavam, um aos outro pela primeira vez em uma década, ambos sentiram algo se acender. Não uma chama explosiva, mas uma brasa quente e constante, a promessa de um fogo que, se alimentado com cuidado e paciência, poderia queimar por muito tempo. Do lado de fora, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons de laranja e rosa. E na sala silenciosa, 2 corações machucados começavam, devagar e com cuidado, a considerar a possibilidade de que talvez, apenas talvez, não fosse tarde demais para recomeçar. Para Gustavo, que em algum lugar da casa tentava processar a avalanche de emoções do dia, o futuro permanecia incerto. Mas seus pais, pela primeira vez em anos, estavam no mesmo lugar, no mesmo momento, olhando na mesma direção. E isso, por enquanto, era um começo. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão silenciosa, mas também por pequenas tentativas de aproximação. Antônio passava mais tempo com Gustavo, tentando entender o menino, suas manias, seus gostos, e de alguma forma tentando compensar o tempo que havia perdido. Observava como Gustavo franzia a testa quando se concentrava, como tamborilava os dedos quando estava pensativo, como seu sorriso se tornava torto quando estava genuinamente feliz. Cada detalhe era uma descoberta, cada gesto uma peça do quebra-cabeça de quem seu filho era. Gustavo, por outro lado, parecia bem aberto a essas tentativas, curioso, mas sem pressa de forçar uma ligação que parecia tão nova e ao mesmo tempo tão natural. Havia momentos em que eles jogavam videogame juntos, outros em que Antônio ajudava com a lição de matemática, e às vezes simplesmente ficavam sentados lado a lado sem precisar dizer nada. Em uma manhã, Antônio acordou cedo. O sol de Recife, intenso e dourado, já iluminava as ruas simples da cidade. Havia uma clareza em sua mente naquela manhã, uma certeza que ele não sentia há muito tempo. Todas as conversas cuidadosas, todos os momentos compartilhados nos últimos dias o haviam levado a uma conclusão. Ele não queria apenas visitar aquela família, ele queria ser parte dela. O brilho em seu coração era ainda maior do que o sol lá fora. Ele havia decidido que aquele seria o dia em que sua vida mudaria para sempre. Depois de dias tentando reconquistar o carinho de Gustavo e aos poucos se reaproximar de Isabel,
Ele sabia que estava pronto para dar o próximo passo. Gustavo estava sentado na varanda, desenhando algo em um pedaço de papel. A luz da manhã criava um halo ao redor do menino, e Antônio ficou observando por um momento antes de se aproximar. Antônio se aproximou devagar, observando o menino. A semelhança entre eles era inegável, não apenas na física, mas também na maneira como Gustavo franzia a testa enquanto se concentrava. "O que você está desenhando, filho?" perguntou Antônio, ajoelhando-se ao lado do garoto. A palavra filho saía mais natural agora, sem aquela estranheza inicial. Gustavo olhou para ele e sorriu, exibindo o desenho. Um homem e um menino de mãos dadas, com uma mulher ao lado, todos sorrindo. Ao fundo, os traços reconhecíveis da Basílica de Recife. Antônio sentiu um aperto no peito, suas emoções transbordando. Segurou o desenho com cuidado, como se fosse o tesouro mais precioso, suas mãos tremendo levemente. "É a nossa família, papai. Você acha que pode ser assim de verdade?" A pergunta pairou no ar, tão inocente e ao mesmo tempo tão carregada de esperança. Antônio olhou para o desenho, depois para o filho, sentindo lágrimas queimarem em seus olhos. "Eu não quero que seja apenas um desenho, Gustavo. Eu quero que isso seja a nossa realidade." Ele puxou o menino para um abraço apertado, sentindo os braços finos envolvendo seu pescoço. "Eu prometo que farei de tudo para sermos felizes juntos." Ficaram assim por longos minutos, pai e filho, enquanto o sol continuava sua ascensão e Recife despertava ao redor deles. Mais tarde, ao entrar na cozinha, Antônio encontrou Isabel lavando pratos. Uma cena tão cotidiana e simples, mas que ele agora enxergava com outros olhos. A cozinha era pequena e acolhedora, com uma janela que dava para o quintal. Isabel usava uma camiseta simples e calça jeans, os pés descalços no chão frio. Quantas manhãs ela havia vivido assim, sozinha? Quantas vezes acordara, preparara o café, lavara pratos, cuidara de Gustavo, enfrentara o mundo sem ninguém ao seu lado. Ele se aproximou, decidindo que não havia mais tempo a perder. "Isabel!" Ele começou, a voz carregada de determinação. Ela se virou, surpresa com o tom sério. Secou as mãos no pano de prato, seus movimentos cautelosos. "Eu perdi 10 anos da vida do meu filho, mas não quero perder mais nenhum momento com vocês." Antônio deu um passo à frente, cada palavra medida. 10 anos de primeiros passos, primeiras palavras, primeiros dias de aula. 10 anos, Isabel. E eu nunca vou recuperá-los. Ela desviou o olhar por um momento, aquela culpa familiar lampejando em seu rosto. "Mas não quero perder mais nenhum momento." Ele continuou. "Nem mais um dia. Não quero ser o pai que visita nos fins de semana. Eu quero estar aqui, completamente." Isabel olhou para ele, suas mãos tremendo levemente enquanto segurava o pano de prato. "Antônio, isso não é tão simples assim." "Eu sei que não é simples," ele a interrompeu dando mais um passo. Agora estava tão perto que podia sentir o perfume suave dela. "Mas eu estou disposto a fazer o que for preciso. Você disse que não quis me contar sobre Gustavo, porque não queria atrapalhar meus planos. Mas agora meu único plano é estar com vocês dois. Vocês são minha família, Isabel. E eu quero saber se você ainda acredita que podemos tentar." O silêncio que se seguiu pareceu interminável. Isabel olhou para ele, seus olhos vasculhando cada traço de seu rosto, procurando sinceridade, procurando certeza. Isabel sentiu os olhos marejarem. Ela havia passado anos acreditando que Antônio nunca faria parte da vida deles, que aquele amor breve e intenso era algo que deveria ser enterrado no passado. Mas agora, diante de seu olhar sincero e cheio de esperança, ela não podia mais negar o que sentia. "Eu não sei se estou pronta para isso, Antônio," ela admitiu, sua voz um sussurro rouco. "Eu passei anos me convencendo de que você não fazia parte da nossa vida." Ela fez uma pausa, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. "Mas a verdade é que..." Um sorriso suave escapou por seus lábios. "Eu nunca deixei de te amar." "Isabel," ele sussurrou, sentindo suas próprias lágrimas. "Mas eu preciso que você entenda." Ela continuou, a voz ganhando firmeza. "Preciso saber que você está aqui para ficar. Não quero promessas vazias." Antônio deu um passo à frente, segurando suas mãos. "Então vamos tentar juntos. Sem pressa, sem cobranças. Apenas nós como uma família." Ela estudou seu rosto mais uma vez, e seja lá o que viu ali deve ter sido o suficiente. Finalmente ela relaxou levemente, dando o próximo passo. "Devagar," ela disse.
Tão devagar quanto você precisar, prometeu ele. Então vamos tentar. Como uma família. Gustavo entrou na cozinha naquele momento, segurando o desenho que havia feito mais cedo. Seus olhos se moveram entre os dois adultos, notando as mãos entrelaçadas, os rostos molhados de lágrimas. Mamãe, papai, vocês estão chorando? Ele perguntou, franzindo a testa, a voz pequena e preocupada. Isabel riu, limpando as lágrimas. Estamos chorando de felicidade, meu amor. Antônio se abaixou para ficar na altura do filho e o puxou para um abraço apertado. Gustavo se aninhou imediatamente, seus braços envolvendo o pescoço do pai. Isabel os envolveu com os braços, formando o círculo que Gustavo havia desenhado mais cedo. E ali, naquela cozinha simples, com o sol de Recife entrando pela janela e o cheiro de café ainda pairando no ar, uma família se reconstruiu. Não foi um momento de mágica como nos filmes. Foi 3 pessoas decidindo conscientemente dar o primeiro passo em uma jornada que seria longa. Foi a escolha de tentar, mesmo com medo. Foi a coragem de acreditar que, talvez, eles pudessem criar algo bonito. Antônio apertou os dois contra si, memorizando aquele momento. O peso de Gustavo em seus braços, o perfume de Isabel, o calor de seus corpos próximos. Sentiu algo se assentar em seu peito, algo profundo que ele nunca havia realmente sentido antes. Paz. Eu amo vocês, ele sussurrou. Amo tanto. Também te amo, papai, respondeu Gustavo, sua voz abafada contra o ombro de Antônio. Isabel não disse nada, mas apertou-os com mais força, e Antônio sentiu lágrimas quentes tocarem seu pescoço. Não eram necessárias palavras, não ainda. Naquela manhã ensolarada, no coração de Recife, uma família se reconstruiu, e entre risos e promessas de um futuro melhor, Antônio percebeu que a verdadeira riqueza não estava no que ele havia conquistado com seus negócios, não estava em contas bancárias ou propriedades. Estava ali, naquele abraço, naquele momento, naquele amor. E pela primeira vez em muito tempo, Antônio se sentiu verdadeiramente rico. Mais tarde, quando Gustavo correu para o quintal, Isabel recolheu o desenho do chão, alisando cuidadosamente os vincos. Vou emoldurar isso, ela disse suavemente. Coloque na sala, sugeriu Antônio, onde todos possam ver. Ela olhou para ele, um sorriso brincando em seus lábios. Esperançoso assim? Esperançoso e comprometido, corrigiu ele. E enquanto ficavam ali, lado a lado, ouvindo as risadas de Gustavo lá fora, ambos sentiram algo que só poderia ser descrito como graça. A graça de segundas chances. A graça do recomeço. E assim a vida os uniu novamente, mostrando que, mesmo após anos de distância, nunca é tarde demais para recomeçar. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.